Fala pessoal, o GM Evandro aqui, bora pro nosso episódio de hoje da série de speedrun do canal, subindo o rating de 800 até 2.200 e nesse momento estamos ali com um rating de 1.161, então se você tá aí próximo a essa faixa de rating, fica muito ligado porque vão ter dicas aqui para você que tá querendo desenvolver suas habilidades no xadrez. Bora já lançar um desafio para começar a nossa primeira partida. Vamos começar aqui jogando a nossa inglesinha com C4, que eu vim jogando aí nos nossos últimos episódios. Ele respondeu com E5. Vamos já fazer G3 para fianquetar o bispo em G2. Então é o padrão, sempre que você está jogando a inglesa, jogar aí com C4, G3 e bispo G2, para atacar as casas D5 e E4. E agora ele está jogando uma espécie de uma siciliana lapim com cores invertidas, que ele faz C6 e D5 para ficar com o centro. Eu posso responder com cavalo F3 para começar a atacar já o centro dele, ou então com D4. Porque agora eu já ataco o centro, ele precisou avançar ou tomar em D4. Agora eu posso fazer D5 para impedir o D5 dele. E a minha ideia é começar a pressionar esse peão de E4. Essa troca, eu não sei se foi uma boa troca que ele fez, esse C por D5. Bom, provavelmente é jogável isso, mas ele pode ter uns problemas já com esse peão de E4. Por exemplo, eu tenho já ameaça de cavalo por E4. Ele jogou muito passivo, na verdade. Ele tinha que jogar um bispo B4 cheque ali antes. Vamos tomar o peão de E4, já que ele me entregou o peão. Já que tá de graça, vamos tomar. Bispo toma, agora voltar o bispo para G2, já dá aquela organizada nas peças, para então desenvolver cavalo F3 e roque. F5 não parece uma boa ideia também. F5 e F4, ele sacrificou um peão e abandonou a partida. Essa foi uma das partidas mais rápidas da história aqui do nosso speedrun. Ele simplesmente fez todo o trabalho, ele foi entregando ali as peças. Vamos fazer aqui uma revisão então rápida dessa partida. Fiz aqui 97.6 de precisão, ele fez 81.6. Então, abertura inglesa, joguei ali com G3, bispo G2. Por enquanto a posição toda teórica. Eu faço D4 para lutar pelo centro, então D5, e agora ele acha que está tudo bem em CD5, só que D6 que não é legal. Bispo B4 cheque, como eu tinha falado ali, faz mais sentido para conseguir tirar a peça para uma casa mais ativa. Quando ele joga D6, o bispo fica muito passivo e a vantagem das brancas já vai lá em cima por conta desse peão em E4, que está muito fraco. Então ataquei o peão, ele me entregou o peão. Não é que seja tão fácil defender também, porque depois de bispo F5 eu posso tomar, cavalo toma, bispo toma, dama A4 cheque, e também está caindo esse peão de E4. E, bom, aí F5, F4, ele interrogou as duas, me deu um peão e teve que abandonar já a partida. Bom, vamos para a nossa próxima partida, então, já que essa foi muito rápida. Mas antes disso, eu quero te dar um recado bem importante, pois hoje nós abrimos as matrículas para uma turma especial de Black Friday na Chessflix, onde os alunos que estão entrando hoje tiveram acesso ali, estão tendo acesso a todos os cursos já produzidos pela história da Chessflix. Então, caso você queira entrar e aproveitar essa super chance aí, entrar para a Chessflix tendo todos os cursos já produzidos dentro do nosso aplicativo próprio, basta você clicar no link que vai estar aqui na descrição desse vídeo e assim garantir a sua matrícula. A verdade é que eu não sei se tem vagas nesse momento que está sendo lançado o vídeo, pois as matrículas foram abertas às 8 da manhã. Então, caso ainda tenha vagas, clica aí no link, dá uma olhada. Se tiver aberto ali o checkout ainda, você consegue fazer a sua matrícula nessa condição especial com 82% de desconto, beleza? Bom, então, espero que dê certo aí, que você consiga garantir a sua vaga nessa condição incrível dessa turma especial de Black Friday. E bora para a nossa próxima partida. Deixa eu colocar aqui para jogar, já lançar o desafio.
Bom, então vamos jogar de pretas a nossa querida defesa francesa. Ele veio com o bispo C4, que é ruim contra a francesa, porque agora eu faço D5 já ganhando um tempo em cima do bispo. Peão toma. E agora cavalo F6, ele perdeu aí tempos com o bispo, então movimentou o bispo para C4, depois para B3. Eu já tenho o centro. Ele acabou trocando em D5, o que libera o meu bispo de casas brancas. Agora o bispo pode ser desenvolvido para uma casa mais ativa. Então tudo funcionando muito bem nesses primeiros lances. Jogar bispo H5 para manter esse cavalo cravado. E agora C6. Olha como que essas duas peças ficam fora de jogo agora. O cavalo fica mal, o bispo fica mal. E agora ele faz esse lance, esse cavalo E2, que permite a troca bispo por F3, já estragando completamente o roque das brancas. Então você deve evitar esse tipo de troca, esse tipo de lance que enfraquece muito a sua estrutura de peões, enfraquece muito o roque. Agora eu posso tentar organizar as minhas peças para iniciar um ataque na ala do rei. Por exemplo, eu posso fazer esse lance o cavalo H5 com a ideia de dama H4 ou dama F6 e já começar a passar peças. Bom, ele me entregou um peão agora. Vamos tomar esse peão em G3 e as pretas estão completamente ganhas agora. Tenho aí um peão a mais e um forte ataque ainda. Fazer dama H4. E agora eu acho que eu fiz uma besteira, porque depois de rei G2, eu prendi o meu bispo, olha só, que gênio. O que eu vou fazer agora? Porque ele ameaçou dama F3 e dama G3. Então a posição que era completamente ganha, agora talvez não seja tão ganha assim. Tá, eu vou jogar um torre E8, porque eu ainda tenho uma casa para o bispo lá em E1. Olha, ele veio com dama G4 para trocar as damas. E... Caramba, não sei exatamente o que fazer. Eu vou jogar um bispo E1. Porque se ele trocar em H4, beleza, meu bispo volta, aí tá tudo em paz, tudo tranquilo. E ele não pode jogar bispo E3, não pode jogar bispo D2. Simplificou a posição. Por um instante eu achei que poderia dar problema aquele bispo preso, talvez até dê problema. Mas ele não conseguiu perceber isso e facilitou as coisas, facilitou a minha vida. Jogou aí com C4, agora a torre E2, rei F3, depois não está tão claro para onde levar essa torre, então vou tomar em C4 e jogar cavalo D7. Além de ter um peão a menos, ele está com uma série de debilidades. Então, um peão isolado em F4, peão isolado em D4, tem vários pontos porque eu posso começar a atacar. Por exemplo, aqui depois de F5, posso jogar um cavalo B6, torre de AD8. E aí estão ameaçando torre por D4, estão ameaçando torre E2. Se ele conseguir defender... Caramba, ele deu uma pendurada bravíssima aqui, né? Vou tomar esse bispo aqui. Ele me obrigou a tomar o bispo dele. Vamos tomar esse peão também. Eu não sei o que acontece. Chega uma hora, acho que os caras perdem a paciência e falam: cara, chega, eu vou entregar todas as peças aqui. E já era, acaba logo com esse negócio. Bom, vou tomar agora... Vou dar um cheque primeiro, em D2. E aí já, se ele jogar torre F2, já acaba a partida. Ele não jogou torre F2. Vamos jogar esse. Não quero levar mate na oitava fileira. Sempre tem aquele último truquinho. Quem nunca levou um mate corredor ali porque esqueceu a primeira fileira? Jogar a torre por B2. E aí ele teve que abandonar a partida. A partida cheia de precisões ali do meu adversário. O computador deu aqui 84.2 de precisão para ele, 95.6 para mim. Vamos fazer aqui a nossa revisão dessa partida.
Então, eu acredito que agora, depois até você que está assistindo aqui, comenta aqui, deixa nos comentários se agora resolveu aquele problema da peça. Eu lembro que o pessoal tava falando muito isso. Quando eu mexi a peça, tava ficando tipo um eco, tava um som duplo. Eu acredito que é porque tava ligado também o áudio do. Tava buscando o áudio do computador, ou o áudio externo. Depois me conta aí que eu vou ajustando aqui para os próximos vídeos também, beleza? Bom, então ver esse bispo C4 que já é um erro. Então D5 eu ganho tempo, fico com o centro. Depois lances normais de desenvolvimento. E agora cavalo C3. Assim, ele não tá. Ele tá só um pouquinho pior, na verdade, que essas peças ficaram muito mal colocadas. Mas aí quando ele faz esse lance, aí ele fica ferrado na posição. Porque ele permite bispo por F3 e estraga muito a estrutura de peões. Olha, o computador já dá como uma vantagem decisiva, porque azedou muito a posição dele com esse roque todo debilitado. Então veio o cavalo H5, tomei ali mais um peão, e aqui eu que interroguei, porque o bispo ficou sem casa. Então ali eu poderia, de repente, ter voltado meu bispo. Ao invés de jogar esse lance, bispo H4, por exemplo, e temos aí peão a mais, rei dele todo aberto. Aqui eu poderia ter me enrolado nessa partida, mas ele facilitou demais as coisas e sobrou aí só as debilidades e sobrou algumas peças também que ele foi entregando aí no meio do caminho. Bom, bora para a próxima partida aqui. Vou colocar para jogar já. Então, desafio lançado. Talvez dê para chegar aí nos 1.200 hoje. Não sei. É que eu acabei também subindo aqui alguns pontinhos de rating com gravações que falharam. Eu não sei se você percebeu, se acompanha aqui todos os dias, você deve estar sentindo falta daquele cavalo vermelho da Chessflix que fica aqui atrás normalmente. Esse cavalo ele caiu umas 2 ou 3 vezes nos episódios e aí eu acabei perdendo a paciência e resolvi gravar sem ele. Mas nisso acabou subindo alguns pontinhos de rating e estamos mais próximos aí dos 1.200. Bom, ele começou jogando aqui então com o cavalo F3. Muita gente nessa faixa de rating vai jogar assim porque o pessoal não sabe jogar contra a francesa. Então eles vão fazendo qualquer lance. Então tomou em D5, e D5. A variante das trocas agora. Desenvolvi o bispo para D6. Ele com esse cavalo C3 ataca o meu peão, pode ameaçar talvez um cavalo B5, então vou fazer C6. Porque assim o cavalo não fica tão bem colocado na casa C3. E depois eu quero desenvolver cavalo F6 e roque, ou cavalo E7 e roque. Vamos ver como que ele vai tirar as peças, assim eu decido o que fazer. Mas no geral, já é uma posição muito tranquila de se jogar de pretas, porque o meu bispo, que é o principal problema da francesa, ele já está jogando. Bom, pensando agora, ele pode, de repente, jogar bispo D3 e roque pequeno, seria o natural. Escolheu jogar uma forma um pouquinho mais agressiva. Eu vou tirar esse cavalo para E7 para ter um cavalo F5, tentar pegar o par de bispos. É que eu joguei esse C6, senão eu poderia tentar até rocar grande. Vou jogar esse cavalo F5, porque agora eu ameacei cavalo toma H4. Se ele tomar em F5, bispo F5, eu tenho aí o par de bispos também. Acredito que o melhor é bispo G3, porque daí esse cavalo G3, HG3, a torre começa a jogar. É aquele tema que eu já mostrei em partidas de sistema London aqui no Speedrun, que o bispo G3, agora do jeito que foi, já não é tão legal assim. Se bem que ele ameaçou dama H5. E agora? O que faremos? Pô, pensando bem, não foi dos melhores o meu cavalo pro H4, hein? Porque ele ameaçou dama H5 e ameaçou torre 1. E se eu rocar pequeno,
Ele pode jogar um dama H5, ameaçou mate. Se G6 tem cavalo G6 ganhando, se F5 tem cavalo F5. Meio sem querer, ele vai ficar bem pra caramba na posição. G6, se jogar dama E2, rei F7. Eu vou jogar G6. Se torre E1 ou dama E2, eu tiro meu rei para F7, jogo rei G7. Estou um pouquinho pior na posição, mas talvez eu esteja bem pior se ele jogar preciso. Bom, aqui vamos contar com as imprecisões dele, porque essa minha troca não foi legal não. Então, rei F7, quero ajeitar agora o meu rei, jogando um rei G7. A verdade é que se eu tiver tempos, minha posição pode ficar mais ou menos ok, mas enfraqueci muito com F6, G6. Vai levar alguns lances para corrigir os problemas da posição. Talvez não, vou ter que jogar bem aos pouquinhos aqui para ir corrigindo os defeitos, porque tá cheio de defeitos. Vou jogar rei G7, tira esse rei logo daqui. Ele pode jogar um torre E2, torre E1, para de repente começar a ter alguns temas na coluna E. E talvez F5 seja um lance. Caramba, o cara tá jogando bem, hein? Então tá na hora de você começar a fazer lance ruim aqui, senão vai ficar complicado. Vamos jogar um F5, ameaçando tomar esse cavalo em H4. Se ele jogar dama H3 defendendo, leva F4. Se ele sacrificar, não acredito que vai ter compensação. E ele me deu o cavalo. Aí, foi eu pedir, ele entregou. Eu falei, ó, tá na hora de jogar um lance ruim. De repente ele me entrega um cavalo inteiro e tô perdido. Alguns dirão que é um ator pago, que caiu o Pix ali para ele, que ele recebeu o aviso que tava na hora e entregou o cavalo. Alguns dirão que ele simplesmente deu uma capivarada e entregou uma peça. Mas a questão é que temos uma peça inteira de vantagem e ele está completamente perdido. Vamos tentar agora simplificar um pouco essa posição. Joguei um cavalo F8, ainda preciso de 2 lances para jogar um B6, bispo B7, tirar essa torre chata daqui, que a torre fica... Não que tá ameaçando algo, mas ela fica por ali querendo um dia criar alguma ameaça. Vamos jogar dama toma. Não tem nada, não tem cheque em lugar algum. Ameacei o cavalo. Ameacei o peão de B2. E aí, se eu tomo de cavalo? Porque beleza, se eu tomasse de bispo... Caramba, caiu tudo. Bispo toma. Aí eu tenho uma torre e um bispo de vantagem. Você pode perceber, vendo essas partidas, que as partidas são decididas onde? Na tática. É no cálculo. Então, é quem pendura menos, basicamente. Se você é o cara que entrega menos, você vai ganhar as partidas nessa faixa. Então, experimenta começar a fazer exercício de tática, desenvolver suas habilidades na tática. Se de repente você se tornar aluno da Chessflix hoje, nessa promoção de Black Friday, por exemplo, começa ali na trilha que te leva até os 1500 de rating, porque você vai começar justamente desenvolvendo as habilidades na tática, que é fundamental para você subir o seu nível aqui, começar a subir o seu rating. Precisa ter essa base de conhecimento em temas táticos para você começar a calcular melhor. Pode ver que os erros que os jogadores cometem são baseados em temas táticos. Às vezes não chega nem a ser uma combinação tática, mas simplesmente deixar uma peça em defesa. Por exemplo, nessa última partida, vamos passar aqui os primeiros lances da abertura, que foi tudo mais ou menos ok. E aí, ele acha que eu deveria ter rocado pequeno antes.
E olha, o computador não se impressiona com nada. A posição que eu achei que já estava ficando pior, ele acha que está igual. E G6 tá tudo bem. Olha, ele roca nessa posição, mas contra dama H5, F5, e se cavalo toma, ele vai jogar o quê? G6. E se cavalo H6, rei G7. Ah, e a dama não tem casa. Então dava pra jogar o F5. Eu parei de analisar aqui, cavalo H6. Eu falei, bom, aí ele tira a dama, mas se ele tirar a dama com o rei G7, tá caindo o cavalo. O G6 foi mais preguiçoso, sem tanto cálculo, e ficou um pouquinho pior, mas é uma leve vantagem, uma vantagem muito pequena. Então eu joguei F7, rei G7, e aí ele levou o F5. Então esse é o momento crítico da partida. Ele tem um cavalo em H4 indefeso. E lembra que peça em defesa é sempre tema tático. Então ele tem aqui um tema tático para ficar atento. É o momento dele tentar resolver esse problema. Sei lá, joga G3, por exemplo, defende esse cavalo, mas não deixa o cavalo ali indefeso. Quando ele joga esse torre E3, F5, aí eu ataco o cavalo. E olha como que ele esqueceu o cavalo. Ele não estava nem prestando atenção que o cavalo estava indefeso. Seguiu ali fazendo o plano dele sem se preocupar com os meus lances. Isso aqui a gente melhora fazendo exercício de tática, porque aí você vai ficando mais atento às ameaças. Então, tem algumas técnicas que você pode usar. Olhar primeiro os lances que criam ameaças, como cheque, lance que captura peça, lance que ameaça peça, lance que ameaça mate. Isso ajuda bastante, mas não tem como fugir de resolver problemas, resolver exercícios. Vamos aqui então para a nossa próxima partida desse episódio de hoje. Então, vou continuar jogando inglesa. Cara, eu tô gostando de jogar inglesa aqui nesses episódios, porque a inglesa realmente ela fica simples de entender. Não sei o que você tá achando aí, até deixa nos comentários para eu saber. Mas os primeiros lances são bem simples e o pessoal faz muita besteira jogando aí contra a inglesa. Olha, esse aqui não, ele tá jogando uma inglesa simétrica. Percebe que ele tá copiando os meus lances? Ele tá jogando tudo simétrico, então ele pode jogar dessa forma. Vou jogar agora com D3. E como você vai atacar na inglesa? O que você vai buscar? Qual que é o seu plano? Como o bispo em G2 é uma peça que fica muito forte, faz sentido tentar atacá-la da dama. Então, como que a gente começa esse ataque? Você vai começar fazendo A3. A ideia é fazer torre B1 e B4, para tentar, assim, desenvolver a iniciativa na ala da dama. Nossa, ele vai copiar todos os meus lances. Vou jogar B4 agora. Ah, ele parou de copiar. Ele tinha que ter tomado aqui, era melhor. Tem até uma partida muito famosa, que é uma partida do Sten de brancas. É uma partida bem interessante. Não lembro exatamente quem estava de pretas na partida, mas jogou tomando em B4, tomando em B5. Enfim, tem como desequilibrar depois, mas agora ele fez B6 já um pouquinho passivo e deixou uma peça em defesa. Deixou o cavalo ali, não sei se eu consigo explorar agora, mas é aquilo, fica de olho nas peças em defesa já. Eu vou simplesmente desenvolver Bispo D2. De repente posso combinar com Dama 4, pode fazer sentido, já de olho nesse cavalo. Bom, agora ele tomou em B4, vamos tomar. Minha ameaça é B5, já que ele permitiu, vou fazer B5. E agora está surgindo fraquezas nessa ala da dama. Percebe que o nosso jogo aqui na inglesa é atacar a ala da dama primeiro. Então, explorando o potencial do nosso bispo. E aí com B5, se ele tiver que tomar, cavalo toma, o peão de B6, ele acabou se tornando uma debilidade. Esse peão é uma fraqueza que nós vamos explorar aí nos próximos lances. Vamos ver como que ele pretende jogar. A inglesa, ela leva para um jogo um pouco mais posicional, um pouco mais estratégico. Você percebe que não tem assim, nessa posição, por exemplo, ideias de ataque na ala do rei ou algo parecido. A gente vai acumulando pequenas vantagens. Então a nossa vantagem nesse momento é de poder pressionar esse peão. A verdade é que talvez fosse melhor eu ter tomado de torre, se bem que
Ele teria um descoberto, não sei se chega o B5. Caramba, pendurou aqui. E5. Esse lance ele é ruim por vários motivos. Primeiro, que ele entrega um peão. Segundo, que ele fica obstruindo aqui a atividade do bispo de G7, o bispo do Fianchetto. E ainda enfraquece essa casa, a casa D5. Então tem vários motivos para não fazer esse E5 que ele fez. Vamos tomar em D6. É aquilo que eu falei, né? Quando as partidas são decididas aqui, o pessoal entrega. Então é aquela luta. Quem entregar menos acaba ganhando a partida. Então, é aquele negócio. Para você ganhar uma partida de xadrez, você não precisa ser um gênio. Você só precisa errar menos que o seu adversário. Então, isso que você tem que pensar aqui no começo, nessas faixas aqui de rate. Então, estou aí com 1.100, você tem que se preocupar em errar menos. Agora, cavalo B5. Bom, vamos pressionar o peão de E5 com bispo C3. Nossa, por que eu não tomei em E5, né? Ele colocou a dama na cara do meu bispo. Vamos tomar agora, mas eu podia ter feito isso antes. Cavalo toma E5, o cavalo tá cravado. Ele nem viu. Vamos tomar a dama agora. Gambitou a dama, gambitou o cavalo. Vai caindo várias peças pela frente. Jogar bispo E5. Agora eu posso fazer D4. E deixa eu contar as peças aqui. O que tá rolando? Eu tenho praticamente uma dama a mais, porque rolou mais um duplo. Opa, olha o cavalo caindo também. Não é só o cavalo ali do cenário que cai. E é isso, ele abandonou a partida. Vamos fazer a revisão dessa. Então, inglesinha, essa foi interessante, assim, os primeiros lances, porque meu adversário, ele jogou razoavelmente bem ali os primeiros lances da abertura, mas depois ele se enrolou, só que deu para ver o plano da inglesa. Então, aqui na revisão, ele me dá 96,4 de precisão, 81,5 para o meu adversário. Inglesinha, joguei C4, G3, bispo G2, tudo teórico, tudo normal até aqui. E aí vem o plano de A3 e B4, desenvolver a iniciativa na ala da dama. E ele faz um lance passivo agora, que é B6. Então, o mais jogado aqui é CB4. AB4, B5, toma, toma. E, por exemplo, na partida jogada pelo Stein, foi jogado D4, que é o lance que eu faria na posição. Bispo F5, torre B3, cavalo E4, toma, toma, D5. E surge uma posição bem interessante, que é essa posição aqui, onde o branco fica com um par de bispos. E apesar de ter uma estrutura ali um pouco pior, com os peões dobrados, está chegando agora F5. E eu começo a criar debilidades na ala do rei, com F5, H4, H5. É uma partida muito interessante essa, e ele consegue ganhar desenvolvendo essa iniciativa nas casas brancas, que é o bispo começa a jogar também. Mas não aconteceu nada disso. Ele jogou com B6, que é um lance um pouco passivo. Eu fiz aí bispo D2, tranquilinho, só colocando a peça em jogo. Ele tomou, e agora veio o bispo D7, que é duvidoso, porque ele permite B5. Então essa é a ruptura que nós queremos fazer para criar debilidades na ala da dama. Era melhor ter tomado de torre. Na verdade, ele fala que é melhor ter tomado de peão, olha só. Que ele quer depois manobrar um cavalo para D4 e C6. Eu tomei de cavalo, me arrependi. De torre ela era ainda melhor. Cavalo é o terceiro, né? Só que aí veio a pendurada dele. Me entregou um peão. Bispo C3 tá ok. Eu podia ter jogado o cavalo por E5 direto, muito melhor. Mas ele levou o mesmo golpe. E aí foi cada lance caiu uma peça, né? Caiu a dama, um cavalo, caiu um cavalo. Foi caindo todas as peças aí na posição até ele ter que abandonar. Mas é isso então, galera. Chegamos aí a 1192 de rating no nosso speedrun. Me conta aí o que você achou desse episódio de hoje. Se você gostou, já deixa o seu like aí no vídeo, deixa aí nos comentários também. E não se esquece,
talvez ainda esteja aberta as matrículas com essa condição especial de Black Friday para você que quer treinar comigo, com todo o time de grandes mestres da Chessflix, beleza? O link vai estar aí na descrição. Vamos encerrando por aqui e até a próxima.